Fala, Thiago. Be Bem-vindo. beleza, Esse é o Tranquilo e você? tudo tranquilo, tudo certo. Esse aqui é o projeto Entrevista com Mestres. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Thiago. Thiago, ele é mestre em Neurociência e Psicologia da Saúde Mental. E eu estou muito interessado em entrevistar ele porque, pelo fato dele trabalhar sendo professor de hipnose, né? E eu sou dessa área também, né? De saúde mental com yoga e meditação. Então, Thiago, vou te pedir para você falar um pouco da tua trajetória, tanto na arte marcial, né, que a gente treina em Jutsu juntos. Queria saber como é que começou isso na sua vida e também nessa parte aí super interessante da hipnose. Beleza, Cris. Artes marciais eu comecei na verdade esporte eu sempre fiz desde criança, assim, muitos esportes, futebol, andava de skate também, tinha uma mini ramp dentro da casa da minha avó, no quintal dela, então andava de skate praticamente todo dia. E aí por volta dos 8, 9 anos eu comecei a surfar e é o único esporte que eu pratico desde a infância. Fiz judô também, fiz jiu-jitsu e mais recentemente o ninjutsu, né. Eh, e focando bastante também na prática de luta com as espadas, né, que é o kenjutsu. Então é uma parte que eu gosto bastante de treinar para me aprimorar como pessoa, testar a minha resiliência, porque é um esporte que você precisa bastante da sua concentração e do seu, foco o tempo inteiro para fazer Sim, bem, executar bem os movimentos. E a parte da hipnose eu comecei em 2010. Eu sou uma pessoa muito cética em relação, a tudo na minha vida, assim, para eu, utilizar algo eu tenho que ver se as evidências são sólidas para eu aplicar aquilo na minha vida, e a hipnose eu sempre vi como se fosse algo relacionado a show, né, que as pessoas até são mais acostumados a assistir, que é a hipnose de palco. O cara vai lá no palco, aí sim, cola o olho da pessoa, a pessoa fica sem sim, falar. Infelizmente, as pessoas não conhecem o poder terapêutico que esse estado pode proporcionar, né. E aí em 2010 eu peguei um livro, estava na Califórnia, na época eu fazia documentários de surf, viajava o mundo inteiro. E aí eu peguei um livro na casa de um amigo meu, comecei a folhear e eu achei muito bom para ser verdade, porque você podia usar a hipnose para gerenciar ansiedade, dor, combater algum tipo de vício, né, ou comportamento que você quisesse abandonar. E aí eu quis colocar em prática. Eu falei: "Cara, isso aqui, assim, é muito bom para ser verdade, mas eu tudo bem, vou, apesar do meu ceticismo, vou testar para ver se funciona". E eu vi que é, os autores, no caso 2 autores, eles eram PhD na área, né, eles estão, pô, pelo menos eles estudaram, eu sei que eles tinham estudado, mas que não significa muita coisa, também muito PhD que fica falando besteira por aí, fazendo fake news, inventando tratamento que não funciona, então, uhum, mas eu quis testar para ver como é que funcionaria comigo, e aí eu fiz para acabar com o meu medo de voar. Eu tinha aerofobia, né, tipo, pô, eu ficava muito nervoso na hora de pegar um voo. E aí eu comecei a colocar em prática e vi que realmente começou a me ajudar muito, eu comecei a me sentir muito bem, consegui relaxar o corpo em um ponto que eu nunca tinha conseguido antes, e consegui me imaginar enfrentando os desafios que eu enfrentava na hora de voar, só calmo e tranquilo. Então isso foi como se fosse um treinamento mesmo, né, uma técnica expositiva de eu ter sido colocado por mim mesmo, por situações que normalmente me gerariam ansiedade, como eu me imaginava fazendo a mala, indo para o aeroporto, entrando no avião, imaginando o avião decolando, e a partir dali eu falei: "Caraca, realmente eu consigo ficar calmo até me imaginando nessas situações". E aí com o tempo, essa fobia, né, esse medo extremamente exagerado que eu tinha de voar foi passando. Em 2 meses eu, assim, perdi esse medo e comecei a voar tranquilamente. uhum. Pô, incrível, incrível, Thiago. É, eu me identifico muito com isso também, cara. Eu também sou muito cético. Tem gente que confunde, assim, vê que eu sou instrutor de yoga e tal, e acha que, né, eu sou ainda muito para esse lado de misticismo, mas eu também gosto disso, na verdade, de sentir aquilo, de sentir o que acontece com a gente, né, com essas práticas. E
Então você falou dessa parte da hipnose e da arte marcial, eu entendi que foi uma coisa, assim como na minha vida, é uma coisa bem natural, as coisas foram fluindo para isso, e acho que seus pais também ajudaram, né, nessa questão de esporte, você falou da sua avó e tal, né. É, eu tinha a pista de skate na casa da minha avó, então assim, pô, era uma parada que tinha que ter aprovação dela, que era uma barulheira o dia inteiro, cara, na casa dela. Eu ficava até com pena, queria dormir, ela não conseguia, que era barulho de skate, pá, pá. Pô, o dia inteiro, eu, meu irmão, os amigos. É, skate é bom, skate é bom. Eu sou assim Pô, também, cara, sempre fui de vários esportes, mas muito influenciado pelos meus pais, cara, sempre me colocaram, eu e meu irmão, pra gente fazer tudo que é esporte desde criança, sou muito grato a eles mesmo nesse sentido. E aí desde pequeno também, testando lutas e tal, e aí depois que eu fui conhecer o ioga, assim como você conheceu a hipnose depois, são coisas que geralmente quando a gente é criança é mais difícil ter contato, né. então, eu até cheguei a fazer yoga com 15, 16 anos. Eu ia te perguntar isso, se você já teve contato com o ioga. Então, aí eu sempre gostei muito dessas intervenções mentais, que hoje em dia a gente chama de top-down, né, que tipo, são intervenções ou exercícios que você faz que vem da mente para o corpo. Então, a hipnose é uma dessas ferramentas, meditação mindfulness, até os exercícios de yoga também se enquadram nesse sentido. Quando você visualiza alguma coisa, né, quando você respira, e dentro desse contexto de respiração, você tem alguma sugestão em relação a técnicas de relaxamento ou algum objetivo que você queira alcançar, a gente chama isso de estratégias top-down. E tem também Hum, estratégias, intervenções bottom-up, que aí já seria a própria atividade física, técnicas de respiração, e o yoga até combina, né, as 2 coisas, respiração com movimento, é, com sim. né, com a atividade física em si. E aí eu com Uhum. 15, 16 anos eu fiz, a professora era mãe de um amigo meu, colega de sala do ensino médio na época, e aí eu fiz durante um ano, assim, foi muito legal, porque eu realmente comecei a perceber já nessa época que o meu pensamento, as práticas que eu fazia durante o yoga melhoravam muito, assim, a minha qualidade de vida, eu ficava mais calmo, mais tranquilo, tinha uma melhor percepção das coisas acontecendo à minha volta, então foi uma parada muito legal, né, ter tido contato Pô, muito legal. cedo com yoga e sem, assim, incentivo de ninguém nesse caso, né, apesar de nos esportes. Meu pai ter Uhum. incentivado bastante, que meu pai surfava na época, surfa ainda até hoje, então ele incentivou eu e meu irmão a andar de skate, mas essa parte, assim, mental é algo meu mesmo, assim, tipo, eu sempre que fui bem, quis sempre entender o comportamento humano, por que que a gente faz as coisas que nós fazemos, e e com ceticismo, né, assim, querendo saber por que que as coisas acontecem dessa forma, e por isso que eu me tornei cientista. Atualmente eu terminei o mestrado agora, como você falou, em psicologia, neurociência da saúde mental, e sou pesquisador no King's College, sou membro do IOPPN, que é o Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College, e a gente está fazendo uma pesquisa lá agora para avaliar como o relaxamento muscular progressivo e hipnose pode ajudar estudantes universitários a gerenciar a ansiedade. Então, apesar de eu gostar muito da hipnose, eu também, sou cético em relação a algumas coisas que dizem que a hipnose é capaz de fazer, simplesmente porque não tem plausibilidade, né, não faz sentido nenhum. E tem outras que a gente, como cientista, a gente tem que, por mais que a gente goste de uma ferramenta ou outra, a gente tem que ser imparcial e ter uma hipótese e saber que muitas vezes aquela hipótese que a gente tem pode não se confirmar durante o estudo. Então, eu também tenho uma mente muito aberta em relação a isso, né, de não forçar um resultado só porque eu gosto de uma ferramenta ou de uma intervenção. Boa, boa, boa. Pô, maravilha, Thiago. E então você teve contato com o yoga até cedo, antes da hipnose, depois você conheceu a hipnose de forma hipnose terapêutica. E eu, cara, realmente conheço muito yoga, fui conhecer até um pouco tarde, meu caminho foi maior dentro das artes marciais, que eu já trabalhava muito esse poder da mente, sempre fui assim, sempre gostei muito dessa parte, né, e o yoga veio um pouco depois. Mas hipnose, cara, exatamente, cara, eu pensava muito daquela forma, não sei bem como dizer, alegórica, assim, né.
de espetáculos, né. É, E aí quando eu hipnose vi, pô de entretenimento que a galera chama, né, hipnose é, de palco. e aí quando eu vi, pô, quando eu te conheci, né, você chegou lá no Ninjutsu, a gente conheceu, você falou de hipnose, né, do seu livro, e aí eu descobri que existe esse lado terapêutico, eu falei: "Pô, que maneiro", você falou que o nome é hipnose clínica, né. Exato. É hipnose clínica, Falei: aí "Cara, que tem maneiro, quero saber mais sobre isso", né. E aí aconteceu também, de um aluno meu, que fez uma aula comigo pela primeira vez, né, a gente faz o relaxamento consciente do yoga no final, o Shavasana, né. Ele falou: "Nossa, cara, muito bom, um tempo que eu não conseguia relaxar dessa maneira". Foi o que você falou também que pessoas te relatam com a hipnose, né. E aí ele falou exatamente isso: "Caramba, cara, parecia que você estava me hipnotizando ali". E aí eu fiquei com isso na cabeça, aí lembrei desse teu trabalho de hipnose, dei uma pesquisada na internet para ver o que tinha em comum, assim, entre hipnose e esse relaxamento consciente. Aí queria te perguntar isso, né, o que que tem em comum da meditação, do relaxamento consciente e a hipnose. A nível científico mesmo, eu gosto muito dessa parte científica, das ondas uhum. cerebrais, né. Então, isso é uma coisa interessante, né, até porque muitas pessoas confundem o que que seria hipnose e meditação, né. Tem gente que fala: "Ah, fiz a meditação e parecia hipnose", ou a hipnose parece com a É, meditação. Então tem essa confusão que é comum, porque as pessoas não sabem do que se trata, né. E a hipnose ela é a definição da APA, né, que é a Associação Americana de Psicologia, é um estado de atenção focada, consciência periférica reduzida, que você fica mais apto a responder sugestão. O que que seria isso? Você fica tão focado nas sugestões que estão sendo dadas, a sua atenção está tão focada naquilo que o hipnotizador tá dizendo para você fazer, que o que está à sua volta não deixa de ter importância e por conta disso você responde às sugestões de forma mais fácil. Então a hipnose ela é utilizada dessa forma para obter um objetivo específico, né, pra conseguir um resultado específico, que seria gerenciar a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, combater algum vício, sintomas relacionados à depressão. Então, assim, ela pode uhum, ajudar de diversas formas. E meditação, aliás, existem diversos tipos de meditação, né, não existe uma, mas uma das que mais são estudadas é a meditação mindfulness, é simplesmente você focar a sua atenção ao momento presente sem julgamento. Você não faz uma meditação com um objetivo específico como a hipnose faz, você só foca a situação, a sua atenção naquilo que está acontecendo na sua vida. E também tem esse equívoco: "Ah, a meditação é algo para dar prazer, para ser prazeroso". Não, você é, está focando a sua atenção no momento presente, independente dele ser algo positivo ou negativo. E só sim, de fazer isso, você já obtém benefícios, porque você vai desativar, entre aspas, né, desativar, assim, fica menos ativo a rede modo padrão, que é uma rede muito, importante na questão da ruminação e da ansiedade em si. Pessoas que são muito ansiosas, elas tendem a ter uma atividade maior na rede modo padrão. E quando você foca a sua atenção no momento presente, essa rede fica menos ativa, porque você é, está pensando no aqui e agora e não no futuro. Então, por isso que a sim. meditação em si ajuda bastante também na questão do gerenciamento É, da entendi. ansiedade. Então meditação é algo que ajuda mais de uma forma geral nisso tudo. A hipnose ajuda de forma mais focada Mais e com alguém específica. te direcionando ou com você também, porque a própria pessoa pode se auto-hipnotizar, né, Sim, e toda para hipnose coisas ela específicas. toda hipnose ela é uma auto-hipnose, né, Aham, ninguém pode te hipnotizar sem você querer. Então, assim, não deixa de ser sim, uma auto-hipnose, porque é como se fosse um GPS, a pessoa que está hipnotizando, ela está te guiando num processo, mas se você não quiser seguir aquele caminho, você não vai seguir, tipo, é igual um Waze, tipo, tu bota no Waze lá o caminho e o Waze vai falar: "Segue, sei lá, 300 metros reto, depois vai dobrar à direita", e mesma coisa eu. Agora você pensa nisso, depois vai pensar aquilo e sente alguma coisa, né, que eu esteja sugestionando, mas se você não quiser, você não vai sim. sentir. Então não tem esse É, e perigo você de falou inclusive que cada pessoa tem uma, como é que se diz, uma hipnotizabilidade. predisposição, Sim. né, a ser hipnotizada ou não. Eu tenho até curiosidade de saber como eu sou em relação a isso, entendeu? Uhum. Então, tem escalas que a gente utiliza, né, tanto na prática clínica, que não é muito comum, mas na acadêmica a gente tem que usar, né, em boa parte das vezes, para a gente até evitar viés.
Porque realmente tem pessoas, né, estatisticamente falando, 15 a 20% da população que são extremamente hipnotizáveis, são pessoas que respondem muito facilmente à sugestão. 70% são moderadamente hipnotizáveis, que é o meu caso, e 15, Você é 20%. moderado. É a maior parte das pessoas. E 15, 20% responde pouco, mas ainda assim responde. Tá, Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa e mostrar um grande benefício da hipnose e pegar só pessoas altamente hipnotizáveis, eu estou gerando um viés, porque, pô, estou pegando um grupo que não é o condizente da realidade. Na realidade, vou pegar pessoas moderadas, pessoas baixas, é. né, dentro do espectro da resposta à sugestão. Então, se eu quiser enviesar, eu poderia, então, ó, mas não é o caso. Por Sim, exemplo, nessa pesquisa mesmo lá do King's College, a gente está pegando pessoas aleatórias, vamos colocar lá para eles testarem, né, a hipnose e o relaxamento muscular progressivo e ver como cada intervenção vai funcionar. Então, existe essa questão da hipnotizabilidade, mas existem outras coisas também que são importantes para a hipnose acontecer. Uma delas é a pessoa querer que a hipnose aconteça. Então, tipo, se não fizer sentido para você, ainda que você seja muito hipnotizável, cara, você não vai responder aquela sugestão, você tem que querer que aquilo aconteça, e você tem que estar engajado no processo, né. sim. Então isso é muito importante também, esse contexto psicológico da pessoa, dela querer passar pelo processo e Normalmente acreditar. quem procura para resolver alguma questão, a pessoa já está predisposta a ser hipnotizada, porque ela quer melhorar, né. Não, com Eu certeza. acho que a galera que assistir aqui o vídeo vai ficar curiosa para saber também de si, né, se é hipnotizável, se não é. Eu estou muito curioso sobre mim. E É, como é que se e descobre isso? É fazendo teste? É sendo então, hipnotizado? como eu te falei, tem escalas que são padronizadas, existem diversas, né, tem escala, de Stanford, tem uma outra que o Dr. David, criou com o pai dele, que chama Hypnotic Induction Profile, que ela também é utilizada muito em Stanford, lá nos Estados Unidos. Tem a de Harvard, que é muito usada em grupo, pra você aferir, né, de várias pessoas ao mesmo tempo. E também tem a que eu mais gosto, que é a do Dr. Gary Elkins, que é da Universidade de Baylor, no Texas, que também é outro tipo de escala para você verificar o quanto a pessoa responde à sugestão. Então, é é muito legal, porque você consegue averiguar qual tipo de sugestão a pessoa responde melhor. Existem diversas, né, você tem sugestões ideomotores, tem sugestões mais cognitivas, aí você vai vendo qual a pessoa responde melhor, e você pode utilizar isso inclusive na clínica, né, você entendendo qual tipo de sugestão a pessoa responde melhor, você utiliza isso a favor dela para ela alcançar o objetivo terapêutico que ela quer. Muito maneiro, muito maneiro. Então, como você acha que, assim, o yoga e a hipnose podem se complementar? Eu estou entendendo aqui que, de repente, a pessoa já faz yoga, já faz meditação, já tem vários benefícios ali associados à vida dela, esse essa melhor sensação de si, uma redução do estresse, tudo que eu vou vendo também com meus alunos, né. E, Uhum. de repente, eh, tá com alguma dificuldade, está demorando um pouco em melhorar em algum aspecto, tem alguma questão, como você falou, que teve com voo, a pessoa tem ansiedade mais específica relacionada a algo, ela pode usar a hipnose para melhorar isso, quando as outras práticas estão um pouco mais, assim, gerais, assim, eu estou entendendo isso. Mas o que Então, que você me diz, assim? eu acho que a meditação e a hipnose elas se complementam, né, o mindfulness é realmente muito muito útil, porque a gente vive num mundo extremamente, atrativo, principalmente digitalmente, então a gente fica focando a nossa atenção em diversas coisas ao mesmo tempo, principalmente em rede social, né, no Instagram, enfim, YouTube, você fica, às vezes, pô, passando de um vídeo para o outro, então você nunca está focado em uma coisa só por muito tempo. E a atenção é algo que a gente pode treinar, e quando você pratica o mindfulness, você consegue ficar mais focado naquilo que você precisa fazer, né, na atividade que você precisa executar, faz com que reduza a atividade nessa rede que eu te falei, na rede modo padrão, e só por isso você já tem diversos benefícios. A hipnose, como você falou, a gente vai fazer com um objetivo específico para dormir melhor, uma pessoa que tem, né, insônia primária, pessoa que não consegue dormir porque não consegue desconectar os pensamentos, a pessoa deita na cama e, cara, fica a cabeça acelerada e ela não consegue desconectar. Então a hipnose é uma ferramenta muito boa para resolver esse tipo de situação. E o yoga, cara, eu acho maneiro pra caramba, porque
Esse é com pelo menos a que eu fiz, né, era o Hatha Yoga, né, combinava, por exemplo, o pranayama. Cara, você está fazendo exercícios de respiração e também movimentos corporais, então, você está focando a sua atenção no momento presente e também está respirando de uma forma mais controlada. E a gente sabe que quando a gente respira de uma forma mais consciente, principalmente quando a expiração é maior que a inspiração, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema Sim. nervoso para deixa a gente mais regulado, né, mais calmo, tranquilo, diferente do simpático, É, que deixa a gente mais agitado, pronto para uma ação. Então o yoga também ajuda muito nesse sentido, né, para você tem o benefício tanto da respiração quanto do movimento do corpo. Então é. é uma E é prática. legal quando a gente estuda, né, que a gente entende esses aspectos, né? Porque assim, quando eu comecei no yoga, eu não sabia o que acontecia, só que eu sentia em mim, pô, cara, como eu tô bem, como eu tô menos ansioso, como eu tô mais relaxado, corpo com menos tensões. Aí a gente vai estudar, né, e vê, caraca, olha só, a gente tá ansioso, a gente tá ativando toda hora aquele modo de luta ou fuga, né? Que a gente É já o vem assim, sistema simpático, sistema atuando. simpático, né? Já vem desde os primórdios aí, né? Evoluiu durante muitos anos e não é assim de uma hora para outra que vai acabar, né? E aí Não, você falou é do sistema necessário para a vida, né, parasimpático. É, e é necessário, exatamente, é é muito necessário. necessário também. Só que o problema é que ele ativa hoje em dia não é com um perigo real, né? Muitas vezes com nossos próprios pensamentos, medo de alguma coisa que pode acontecer e a maioria dessas coisas não vai acontecer, né? É isso Esse que é o que problema. difere o ser humano de um É, animal qualquer, né, tipo, você pegar, sei lá, um cachorro, ele não tá preocupado, não vai, ativar o sistema simpático dele, porque ele vai ter que pagar uma conta que ele não tem dinheiro daqui a um mês. é, Ele não tem essa preocupação, a preocupação dele é se alguém for atacar, então, o que que acontece? O sistema simpático vai atuar, depois que ele perceber através dos seus sentidos que aquele perigo passou, o sistema hum, parasimpático atua, e o ser humano não, o ser humano tem essa questão, né, dos perigos, cognitivos que a gente interpreta, né, a gente pensa a respeito de algo, sim, a partir daí a gente acha que algo ruim vai acontecer, e aí ativa o sistema simpático sem necessidade, então, isso é bastante comum, né, e é uma particularidade do ser humano, né. Os animais não têm esse problema, né, um cachorro, um gato nunca vai ter um e transtorno de dando uma ansiedade travada em aqui. relação a algum tipo de situação que ele tem que enfrentar. É. É, então, e como você falou, cara, hoje em dia a gente tá toda hora com muitos estímulos e, assim, a gente se preocupa com coisa que não tá nem acontecendo aqui ao nosso redor. A gente abre o celular, vê notícias, ferrou, já tá ativando ali, né, sistema simpático, né. E a É, gente quando a pessoa não tem uma forma de estimular o sistema parasimpático, o nervo vago, né, acaba ficando nesse automático de luta e fuga toda hora e não tem como, né, irmão, não há sistema nervoso que aguente. Mas eu estava falando isso por causa da parte que me que me atrai muito também do estudo, da ciência, né, dessa parte científica que você trabalha, que eu também pretendo estar entrando cada vez mais. Na verdade, sempre foi até um sonho, assim, meu de criança, de ser cientista, né. Eu já voltei a estudar mais e em breve vou estar aí nas pesquisas também. pô, é um caminho que para mim é sem volta, né. Depois que você começa a entender como é que algo funciona, você fica cada vez mais interessado, então É. é muito maneiro, assim, é algo que eu não pretendo abandonar nunca na minha vida. Isso é maravilhoso mesmo. E agora, quando a pessoa quer fazer atendimento com você, o curso, como é que funciona? Então, eu não faço psicoterapia, né, igual as pessoas, que é o que normalmente as pessoas fazem quando aprendem a utilizar a hipnose. Sim, O que eu faço é ensinar a hipnose, porque é um estado que a pessoa já tem naturalmente, né, a pessoa já tem essa habilidade inata, só que ela não sabe usar. Então eu ensino a pessoa a utilizar essa habilidade para que ela consiga aquele objetivo que ela procura. Tanto que acho que eu cheguei a comentar com você ontem, né, eu ajudei bastante uma garota que estava com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu fiz uma sessão com ela só para ela mostrar para ela como a hipnose poderia ajudar, coloquei ela nesse estado hipnótico, dei sugestões, né, de gerenciamento de ansiedade para ela se ver calma, tranquila e segura e regular, o sistema nervoso dela, e ela já assim, melhorou absurdamente já na primeira sessão, só que ela ainda tem o acompanhamento com a psicóloga dela. Então, assim, eu vou ensinar algo específico para ajudar aquilo, mas ela ainda vai fazer a terapia com a psicóloga dela, e o psiquiatra sim. também.
Então, eu ajo dessa forma, né, as pessoas me procuram para saber como poderia utilizar a hipnose na sua vida e eu ensino. Então, e aí ensino pessoas leigas e também ensino profissionais da saúde. Eu sou membro da SESC, que é a sociedade mais tradicional do mundo da hipnose, fica nos Estados Unidos. Eu entrei em 2021 e até aquele momento, assim, era o único brasileiro que fazia parte, depois eu comecei a divulgar mais e outras pessoas entraram. E eu ajudo também profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, dentistas a utilizarem a hipnose dentro do seu contexto, né, da sua área da saúde. Então eu Entendi. ensino as pessoas dessas 2 maneiras. É, porque a pessoa como você, ela não precisa ser um psicólogo para ser hipnoterapeuta. Ela Não, então pode ser professor de hipnose. a psicoterapia no Brasil ela não é regulamentada, né. Qualquer pessoa pode se classificar como psicoterapeuta, e eu acho isso ruim, por quê? A pessoa faz um curso, cara, de hipnose no final de semana, que geralmente é horrível. Esses cursos, os cursos que mais enchem ainda, inclusive, são de pessoas que não sabem nada do cérebro, não sabem nada de neurociência, nem são da área da saúde. Eles aprendem um curso, Sim, e aí no outro final de semana já está dando o curso do que ele aprendeu no final de semana anterior. E só que eles são muito bons de marketing, né, então eles inventam várias coisas, que você vai reprogramar o subconsciente da pessoa, vai transformar a vida da pessoa com uma sessão. E aí quem é leigo e escuta esse discurso, o cara acha que vai aprender tudo e sai tratando tudo com um curso que fez em 2 dias. E obviamente isso não é possível. Então, é por isso até que psicólogos sérios, né, psiquiatras não levam a hipnose a sério, porque o cara faz um curso final de semana e depois no outro final de semana já está se classificando como hipnoterapeuta que trata qualquer coisa. Eh Isso eu acho errado, mas por outro lado, como a hipnose é algo que todo mundo tem capacidade de usar, eu acho que seria muito útil se tivessem professores como eu, que pudessem ajudar as pessoas a utilizarem esse estado para benefício próprio, mas sem se classificarem como hipnoterapeutas específicos para tal coisa, sabe. Eu acho isso tá. eu acho isso errado, né, tipo, a pessoa tem que ter uma boa formação para poder ser um psicoterapeuta, que é o que o psicólogo É. faz ou o psiquiatra É faz. um trabalho delicado, né, irmão? Trabalhar, assim, com a mente humana, né, cara? Eu mesmo, É, assim, com o yoga, eu sempre procuro saber, nunca digo que é ruim, que o yoga tem gente que acha que yoga substitui terapia, psicoterapia. E, cara, não substitui, sabe? Pode complementar, e com certeza, é que nem entendeu? o cara a pessoa faz meditação mindfulness, eu pratico mindfulness, tenho aula sei lá, 2, 3 vezes na semana, vai ser ótimo para ela, mas isso não vai fazer com que Sim. ela, né, abra mão da É. psicoterapia caso ela precise. Agora a pessoa tá se sentindo bem, tá sentindo que de repente não tá precisando mais fazer terapia, aí é dela, ela vai sentindo, continua fazendo a prática. É, O mas eu próprio nunca vou dizer psicólogo que dá alta, né, o bom psicólogo, exato, ele não vai ficar com a pessoa para sempre, ele tem um plano exato. de intervenção que, né, ele vai colocar em prática e vai mensurando como a pessoa está evoluindo, Sim, o bom então psicólogo também indica certas terapias que podem fazer bem de acordo ali com o perfil da pessoa, né. sim. E aí, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, a própria mãe dessa garota falou que: "Cara, Thiago, você transformou a vida da minha filha, assim, tipo, eu sou muito grata a você". Isso é Eh muito maneiro, né. Pô, ela estava já meses, assim, sem dormir, aí ela fez, né, essa sessão comigo, e eu nem estava nem em casa, eu te contei, eu estava em Araruama, na casa do meu tio, eu quis É, ajudá-la, e aí ajudou muito, assim, realmente, já com uma sessão, e aí ela melhorou bastante e manteve, né, a rotina dela depois com a psicóloga e com o psiquiatra também. sim, Então, não é porque você faz uma intervenção que te ajuda mentalmente que você vai se dar alta sem o profissional da saúde te dar a alta, então, isso é um sim. ponto também importante. Só que o que é ruim é que, por exemplo, se não foi o caso dela, a psicóloga dela sabia que ela fazia hipnose comigo e ela até falou: "Pô, cara, você melhorou muito, você tá melhorando muito rápido". E ela não tinha esse preconceito que muitos profissionais da saúde têm que hipnose regressão, também tem essa coisa, né, É, de todo mundo acha que hipnose é hipnose regressiva. Você
vai voltar no seu trauma e aí você vai ressignificar o seu trauma Uhum. através da hipnose, e aí aquilo some. E uma coisa até de Freud, né, Freud, ele acreditava nesse tipo de abordagem, né, de você ir na causa lá da ferida que ficava, eh, meio que escondida pelo inconsciente, e aí quando você tocava nessa ferida e colocava isso para fora, isso era um método curativo, e ele utilizava a hipnose nesse sentido. Só que aí depois ele começou a perceber que as pessoas não eram igualmente hipnotizáveis, e aí ele começou a desenvolver a psicanálise. E aí tem, pô, psicólogo hoje em dia que utiliza a psicanálise, que fala que hipnose não funciona porque Freud abandonou, mas é, infelizmente, a ignorância da pessoa, né, de não saber realmente do É. que se trata. Muitos pensam assim, e é isso, assim, eu acho que, tendo pessoas mais sérias que falem de forma correta dos benefícios da hipnose com evidências científicas, eu acho que esse preconceito vai acabando com o tempo, né. É. Não, e com certeza esse preconceito é difícil de acabar, porque como você falou, tem gente que acaba indo fazer um curso de um final de semana e achando que já é hipnoterapeuta, né. É. Mas eu até fiquei curioso aqui também, na tua assim, quando você ensina, você faz essa sugestão, esse guia, você faz esse às vezes, esse trabalho de não é regressão, mas de voltar em algum trauma dessa forma ou não? Você guia mais a pessoa se imaginando naquela situação específica que gera o estresse nela, como você falou? Então, isso vai depender do caso, né. A gente faz uma anamnese para entender o que que a pessoa está passando, por que que ela está passando aquilo, desde quando, como isso afeta a vida dela. Então, assim, é algo muito pessoal, não tem como fazer igual muitas pessoas fazem, que elas Tá, aprendem no curso assim, aprendem uma receita de bolo, pega lá um script e usa esse script com qualquer pessoa e vai funcionar da mesma forma para todo mundo, não é assim. beleza, É. beleza. Mas se você identificar que é algo que está vindo lá de trás, você mesmo identificar e você faz um trabalho, assim, Não é parecido ou não? necessário, não é então, você pode fazer dessa forma, mas não é necessário, e tem que ter muito cuidado Hum, quando você faz isso, porque, você pode, você leva ela de volta para um trauma, dentro do estado hipnótico, ela não vai, simplesmente lembrar de algo ruim, vai parecer que ela está vivendo aquilo de novo. Então pode ser que seja mais traumático do que não colocar ela de volta nesse trauma. Então, eu acho que não é necessário, não convém que isso seja feito, porque você pode, isso que eu falei, fazer com que a pessoa, reforce ainda mais esse medo, né, em relação a essa situação aversiva que ela passou, e ela pode criar memória falsa. Isso é uma coisa muito comum também, né, quando você faz regressão com alguém, e aí você sugestiona que alguma coisa pode estar acontecendo, isso cria uma memória falsa para ela e depois ela vai sair da sessão achando que aquilo aconteceu de verdade e nem aconteceu. Então, não é necessário, fazer regressão para obter um benefício terapêutico dentro é, da eu tô hipnose. entendendo que não é necessário, também nem é muito indicado fazer Não, igual você tá falando. não é indicado. Infelizmente, a maioria das pessoas que dão curso de hipnose no Brasil, eles falam que trata tudo com regressão. Então, infelizmente, isso é muito comum mesmo e, assim, não faz o menor sentido. Entendi. Cara, o que eu achei legal também é que você já me deu alguns relatos que ajudou pessoas assim e de uma forma até mais rápida, né? Depois de 3, 4 sessões e você sendo professor de hipnose, você dá uma independência para a pessoa, né? Essa é a ideia. Tem alguns estudos que mostram que quando você faz de 3 a 4 sessões com alguém, ela já, a partir dali, ela já consegue aprender a se colocar nesse estado e gerenciar a própria vida. Então você dá autonomia para a pessoa, não é algo, por isso que também tem muitas pessoas que vendem hipnose como terapia breve. "Ah, você vem para cá que eu vou fazer hipnose com você em 3 sessões", sei lá, uma, 2. Aí o cara inventa também, né, coisas, né, o cara, enfim. Tem gente que promete milagre, e aí você vai resolver. Realmente a hipnose ela é muito eficaz para diversas circunstâncias e principalmente com essas pessoas que são muito hipnotizáveis, são muito responsivas. Mas não dá para ter um prognóstico que seja o mesmo para todo mundo, isso é mentira. Não Sim, existe isso. Mas, o que a gente sabe é que de 3 a 4 sessões, pelo menos, no mínimo, a partir dali a pessoa já consegue obter um benefício. Então, isso a gente já sabe, porque tem bastante pesquisa mostrando isso. pô, muito legal, muito legal. Então é isso, Thiago. Muito boa essa entrevista. Obrigadão mesmo por ter
participado. Tô super aqui curioso ainda para conhecer o trabalho também. E sei lá, cara, você sabe que eu tô com um estúdio lindo aqui na Ilha Primeira aqui, né? Aham, eu E de já repente a vi gente os marca vídeos. aí um workshop, né? Você tem acompanhado, né? Sim, sim. Beleza, pô, se eu Tá puder ajudar convidado de aí para esse alguma forma, workshop. vamos nessa, vamos mostrar a hipnose de forma séria para as pessoas aí na Ilha Primeira.